Bem-vindo a todos e todas para mais uma edição do nosso programa Pensando em Educação, que hoje terá como tema a importância dos estágios para a formação do futuro professor e as possibilidades de parcerias entre as universidades, as escolas formadoras e as escolas públicas, aquelas que vão receber o futuro professor. Nós queremos agradecer, nesse momento inicial, em que uma fase nova do programa se instala, ao nosso Fabiano Pereira, pela grande colaboração que nos deu a esse programa, porque esse programa, como vocês sabem, ele é iniciativa do GT de Educação, do Grupo de Trabalho de Educação do Pira 21, antigo Piracicaba 2010, com o apoio da TV Unimep, daí o Fabiano, que também pertencia, ele ainda é voluntário do Grupo de Educação, e da TV FM Educativa de Piracicaba. Nós queremos apresentar hoje duas professoras que nos ajudarão, que nos conduzirão nessa apresentação e nesse debate. A professora Eda Rodrigues de Assis Faveta, que é coordenadora do nosso curso de licenciatura e bacharelado em Biologia da Unimep, e a professora Sônia Cristina Pavanelli Darós, que é coordenadora do estágio do curso de licenciatura em Letras AIA Português. É um prazer tê-las conosco. Esperamos que vocês ajudem a nós e a comunidade dos nossos ouvintes e dos nossos participantes na compreensão desse novo momento, que não é tão novo assim, do estágio na formação do professor neste novo tempo do país. Começando com a Leda. Leda, como é que você vê hoje, como é que você define as novas possibilidades, as novas regras, o novo momento do estágio na formação de um aluno, do futuro professor? Bom, o estágio é um momento importantíssimo do curso, que é o momento em que o aluno, o futuro professor, ele entra em contato com a realidade escolar. E basicamente, nesse momento que o Brasil se encontra com muita falta de professores, é fundamental essa inserção do aluno no campo de estágio, que são as escolas públicas, a maioria delas que a gente faz os estágios. Nós não temos alunos em escolas particulares, somente nas escolas públicas. E o aluno nosso, ele tem 3 semestres de estágio, a carga horária é bastante grande, né, pela LDB, pelo MEC, nós temos 400 horas de estágio. E antes o que significa 400 horas de estágio? Quantos semestres isso? São 3 semestres de estágio, com 8 créditos cada semestre. E o estágio no curso de Biologia, ele é supervisionado. Então, eu, além de coordenadora, eu sou professora de estágio. Nós temos um outro professor, professor Marco Aurélio. Nós dividimos as turmas, que as turmas podem ter no máximo 24 alunos. A partir daí já divide turmas. E cada professor tem um campo de estágio. Nós temos as escolas parceiras, em que o diretor, o coordenador da escola e o professor nos recebem, eles explicam para o aluno a dinâmica da escola, o funcionamento, e a partir do planejamento conjunto com o professor de ciências ou biologia da escola, nós fazemos o nosso cronograma e os nossos alunos começam as aulas de regência na própria escola, sob a minha supervisão. Então, tem todo o preparo antes das aulas aqui na universidade, em que nós discutimos o tema, né, o conhecimento científico, e também como é que esse conhecimento vai ser passado para o aluno, que a gente chama de transposição didática, porque eles conhecem o conhecimento, eles têm um conteúdo a nível de 3º grau, né, e eles têm que fazer com que esse conhecimento chegue até o aluno. Então, ele tem que usar palavras mais adequadas, ele tem que fazer essa transposição. E a partir daí nós começamos o planejamento da aula, vamos até a escola, eles ministram as aulas, nós ficamos 3 meses na escola, todas as semanas, né, no horário da aula de biologia, e depois nós temos um outro dia para discussão das aulas. Então, a gente discute os pontos positivos, o que precisa ser melhorado, e dentro dessa discussão a gente tem critérios. O que o professor precisa para se sair bem, para dar boas aulas, para ser um bom professor. É muito interessante. É interessante porque percebe-se que
é uma prática efetiva. Eu perguntaria então para a área de letras, como é que se dá para vocês esse fenômeno do estágio? Bem, as 400 horas do estágio no curso de letras português são realizadas nos 2 últimos semestres do curso. Por que isso? Né? Porque é o momento em que toda a formação das práticas de ensino se encerram. E o curso tem 3 anos de duração. Sim. Agora nós estamos, o curso foi novamente, passou por uma reformulação e ele será oferecido em 4 anos. Voltamos a isso. Mas mesmo assim, nós temos a prática de ensino se encerrando no 7º semestre, a última prática de ensino nossa é oferecida no 7º semestre. É o momento quando ele está iniciando o estágio. E é nessa disciplina prática de ensino em que se discute as transposições didáticas. Então, quando nós encerramos, ele está ingressando no estágio, né? O estágio do curso de letras, no primeiro momento, nos 10 créditos iniciais, há um trabalho com a Diretoria de Ensino de Piracicaba, em que nós convidamos os diferentes profissionais, a começar pelo dirigente de ensino. Ele vem até a Unimep e ele apresenta a diretoria de ensino para os nossos futuros professores. É uma oportunidade única, porque muitos professores na ativa nem sempre têm a oportunidade de ouvir o dirigente, a autoridade máxima na cidade, na região, né, da Secretaria da Educação. Então, é uma oportunidade muito importante. Depois nós convidamos a supervisão, que também vem aqui à universidade, apresenta um pouco como é o trabalho da supervisão. A oficina pedagógica também faz a sua apresentação. A oficina pedagógica do Estado. Do Estado. Né? Esse trabalho é realizado com a Diretoria de Ensino de Piracicaba. Depois nós convidamos um diretor de uma escola aqui de Piracicaba, que tenha tido assim, projetos que tenham tido sucesso nas suas unidades para apresentar para os nossos alunos e compartilhar um pouco a prática, né, das suas atividades, o seu dia a dia nas escolas. É uma aproximação muito interessante. É uma aproximação. Depois é a vez do coordenador pedagógico, ele também vem da unidade... de uma unidade escolar que tenha tido uma atividade que possa mostrar para os nossos alunos que é possível, sim, uma coordenação pedagógica atuar com sucesso. Depois é a vez de um professor de língua portuguesa, que também tenha tido esta oportunidade de desenvolver um projeto interessante. E depois também convidamos um profissional que esteja trabalhando com prevenção à dependência química, que hoje é uma grande necessidade, né? O professor estar informado, não importa. Aí, enquanto isso, os nossos alunos vão também para as unidades escolares, eles fazem a leitura dos projetos pedagógicos e entram em contato com os diferentes espaços da unidade escolar, desde a entrada dos alunos, o momento da refeição, a interação com os diferentes profissionais, a biblioteca, os projetos pedagógicos, o material didático, e vão conhecer também a sala de aula, mas não no sentido de ficar apenas observando, mas interagindo com a escola, se colocando à disposição, inclusive para atividades em sala de aula, junto com o professor, né? Então, no primeiro semestre tem sido esse oferecimento. No segundo semestre, os nossos alunos voltam para essa mesma unidade escolar, em que eles já conhecem as atividades, já interagiram. Para me entender bem, nós todos entendemos bem esse processo. É uma única unidade ou são várias unidades? Não, uma única unidade escolar ao longo do ano. Todos os alunos do curso, cada aluno estágio... vai para uma unidade escolar. Porque senão fica muito difícil. Ah, sim, eu perguntei, foi isso mesmo. Se haviam várias unidades em que os alunos se dividiam, ou se tudo acontecia, todos os alunos do curso, não, porque senão são diferentes disciplinas, né? Acarretaria num problema muito grande para a escola. Daí, no segundo semestre, é o momento quando eles preparam a regência sob a supervisão de 5 professores do curso. Do curso da Unimep. De Letras Português da Unimep, né? E também há uma preocupação com a educação inclusiva.
Então, os nossos futuros professores, eles vão conhecer as condições físicas da escola, os projetos, a inserção dos alunos, o dia a dia desses alunos. Infelizmente, no período noturno, não há muitos alunos da educação inclusiva, eles estão no período da manhã ou da tarde, né? Então, os nossos alunos às vezes acabam se restringindo a conhecer o que a escola pode oferecer nos outros períodos e as condições físicas. Agora, nessa questão de condições especiais, alunos em situação especial, vocês têm noção de qual é a maior incidência? São pessoas que são cadeirantes, são pessoas com dificuldades auditivas, são pessoas com dificuldades visuais? Geralmente, eles ficam agrupados, né, Leda? Quando, assim, há algumas escolas que privilegiam receber alunos com dificuldades, com necessidades especiais. Tem uma visuais, escola que está preparada para isso. O Barão é um Barão do Rio Branco, é uma escola que está preparada, tem classe e o Moraes Barros também. Então tem até aparelhos próprios. Beleza. A princípio todas as escolas devem receber, todas, né? Claro. Mas há algumas escolas que têm um pouco mais de preparo, né? A diretoria de ensino tem se preocupado também em acompanhar esses projetos. Porque essa é uma questão importante para nós da Pira 21, quer dizer, a ideia da gente pensar na educação na sua totalidade, inclusive com a inclusão. Né? Não só a inclusão dos menos favorecidos, das periferias da cidade, isso está acontecendo no país todo, como a inclusão de pessoas que têm, de fato, limitações. E que precisam superá-las com auxílios, com pessoas especializadas, com atenção, né? com foco nesse processo. Mas nós estamos... eu pediria então que nós interrompêssemos um pouco o nosso programa, nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí, não nos deixe, nós voltaremos em poucos instantes. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Pensando em Educação está de volta, depois do nosso intervalo, para continuarmos esta apresentação importante, rica, do novo estágio supervisionado no país, nas áreas, uma de área de ciências, que é a biologia, a saúde, e outra na área de humanas, que é o curso de letras, o ensino do português. Nós estamos vendo na primeira parte do programa como é que se dá esses estágios, longos estágios, com uma duração muito grande, agora a legislação o exige, e acho importante que essa teoria e essa prática estejam juntas, estejam articuladas, né, porque não basta apenas o conteúdo, é importante também o saber lidar com novas gerações, com alunos jovens, com uma situação de aprendizado bastante diferenciada. Nós gostaríamos agora que vocês nos ajudassem a olhar um pouco esse programa. Como é que se dá? Imaginando então os nossos participantes do programa, como é que vocês desenham esse estágio na sua efetivação, tanto na área da biologia como na área de português? Bom, na área de biologia a gente começa
a discutir mesmo o conhecimento, o conteúdo científico, e aí a gente, a partir desse conhecimento científico, que nos é dado pela apostila do governo do Estado de São Paulo, que chega até as escolas, e aí nós temos que seguir essa apostila. Então, por exemplo, evolução no terceiro colegial é o nosso tema de estágio durante esse bimestre, que findou agora em setembro. Então, nós trabalhamos esse conteúdo e discutindo como preparar atividades para os alunos que gerem interesse, porque muitas vezes o aluno, evolução, ele não tem muito conhecimento sobre isso. E evolução é um assunto muito polêmico que envolve o processo da criação, processo evolutivo, envolve um pouco da religião, e aí, então nós tivemos que discutir muito esse tema com os alunos para saber como abordá-lo e também que tipo de atividade a gente poderia fazer para despertar o interesse. Que linguagem, quais os nomes científicos. Então, tudo isso é discutido numa roda aqui na Unimep, os grupos são divididos, porque cada grupo atua numa sala de aula, um é no primeiro colegial, outro é no segundo, no terceiro. Vamos todos juntos para a escola Campo de Estágio, e aí, só que o grupo ele sempre vai ficar na mesma sala durante todo o semestre. E o que muda, eu e os outros alunos, nós vamos mudando. Então, um grupo fica com o primeiro, outro grupo com o primeiro B, outro grupo com o terceiro colegial. E assim nós preparamos as aulas de acordo com as temáticas que nos é fornecida pelo professor da escola, num planejamento conjunto. Depois das aulas, a gente tem um momento de discussão aqui na Unimep, num outro dia, em que nós vamos discutir se eles atingiram o objetivo. O plano de ensino que eles fizeram com esse conteúdo de aula foi atingido? Em que medida ele foi atingido? Se não foi, por quê? O que faltou? Então, muitas vezes o aluno tem dificuldade do conhecimento, ele fica muito vulnerável, né? Porque ele não teve todo o conhecimento. Ele não é um especialista. Exatamente. Então, ele fica vulnerável, isso causa insegurança, mas é uma coisa que é normal. A gente fala que a autonomia ela vai sendo conquistada aos poucos, com muita leitura, muito estudo. Não é de uma hora para outra que você vai dominar todas as habilidades, as competências necessárias para ser professor. Então, a gente tem como parâmetro para análise dessas aulas o que a gente chama de necessidades formativas do professor, que dois autores, Daniel Gil Pérez e a professora Carvalho, da USP São Paulo, e ele é português, então eles trabalham com parâmetros para analisar as aulas de ciências, e é muito interessante porque daí o professor, para ele ser um bom professor, ele precisa saber avaliar, introduzir o ensino com pesquisa, atividades capazes de gerar curiosidade nos alunos. E a primeira delas é ter domínio do conhecimento científico. Mas o domínio não envolve só o conhecimento da biologia, as interfaces que a biologia tem com outras ciências. Como no caso da evolução, a gente precisa saber quem foram os principais cientistas ao longo da história, como é que esse conhecimento foi produzido. Então, nós até levamos fósseis aqui da Unimep, que nós temos um acervo rico, para mostrar para eles como é que foram as espécies, elas foram vistas pelos cientistas. Através dos fósseis, dá para saber a era geológica em que esse fóssil ocorreu. Então, eles ficaram bastante interessados, porque eles nunca tinham visto fóssil, né? Que é um ser normal. Nós tínhamos peixes, tinham até dinossauros, o mesossauro, que foi de Rio Claro, né? Então, os alunos ficaram muito interessados, porque hoje a gente, como professor, a gente tem que competir com as novas tecnologias. Os alunos com celular, com fone de ouvido. Computador. E tudo o computador ainda não está dentro da sala da escola. Aqui na Unimep já é assim. Mas aí ficam tudo com aquele fone de ouvido, celular, e a gente fala, não, agora... Então, a gente tem que falar, então o professor da sala chamar atenção para eles deixarem um pouco isso. A biologia, você percebe, tem a riqueza do visual, né? Sim. Porque, claro, que imagina, um dinossauro não é uma ficção científica, é uma realidade, né? Um ser que existiu e deixou os ossos, né, esparramados pelo mundo. E na área de letras?
Como é que vocês operam esse processo? Bem, do ponto de vista do aluno, né, como que o aluno vai se preparar para entrar na sala de aula, ele termina um primeiro oferecimento com diferentes informações da unidade escolar, mas ele conhece a sala de aula onde ele vai entrar no segundo semestre. E ele aprende a planejar suas aulas. Ao começarmos o segundo semestre último do curso, o aluno ele terá uma supervisão para pensar as suas aulas, considerando os parâmetros curriculares, considerando a proposta curricular do Estado de São Paulo, considerando os materiais didáticos utilizados pelos professores, e ele vai oferecer ao docente da unidade escolar algumas possibilidades de planos de ensino, de acordo com o cronograma do professor. Mas ele vai aprender, né, o nosso foco é fazer com que o aluno aprenda a preparar os seus materiais didáticos para as suas regências, né? Quer dizer, se há apostila, se há o livro, mas antes de tudo ele deve aprender a preparar esse material. E a regência para o aluno? É algo que ele faz sem traumas ou é algo muito difícil? Assim, o planejamento, a expectativa dessa regência é algo que gera muita ansiedade. Né? Eles ficam muito ansiosos, mas com todo o preparo que eles têm no primeiro semestre e depois com a supervisão, com o planejamento das aulas, né? É um plano de ensino bem longo de cada área. Ao longo desses anos nós temos visto que os nossos alunos têm tido sucesso e às vezes eles são convidados a repetir a regência em outras turmas. Então isso é um sinal, né, de sucesso. Ao final do ano, a forma que nós encontramos de interagir com todos os profissionais que acolheram os nossos alunos é a realização de um encontro que nós chamamos de simpósio de práticas pedagógicas, em que convidamos desde o dirigente de ensino que abriu a ciclo de palestras, né, ao professor que acolheu os nossos alunos na sala de aula para virem à Unimep e apresentarmos todas as atividades que foram realizadas. Uma espécie de avaliação geral. É uma apresentação e uma avaliação, né? Também nesse encontro nós oferecemos uma palestra, porque nós sabemos que o estagiário, não só na escola, no hospital, na empresa, é um ser que quer aprender e não é um ser que já está pronto. Então, nós sabemos que ele exige cuidados, atenção, né? Então, é uma forma de oferecer uma contrapartida da universidade. Mas eu julgo, assim, que nos últimos anos, cada vez mais os nossos alunos, há um outro sinal, né? Depois do estágio, em sua maioria, eles são indicados para trabalhar nas escolas onde eles realizaram os estágios. Eles são indicados por professores do estágio para atuar em outras unidades escolares. E hoje, de certo modo, há uma carência de professores. Então, esse é um pouco o nosso termômetro também, né? Sabemos. Eu posso complementar uma coisa Leda, que eu esqueci, que eu acho que é importante, eu vendo a Sônia falar. A avaliação nossa... no penúltimo estágio, nós desenvolvemos um projeto de ensino com pesquisa. Eles, ao mesmo tempo que vão ser professores, eles vão ser pesquisadores da sua própria prática. E como se dá isso? Eles fazem questionários iniciais para os alunos sobre um tema, por exemplo, sistema circulatório, que foi semestre passado. E aí eles dão as aulas sobre sistema circulatório, o módulo de aula, sistema circulatório. E aí depois eles aplicam novamente o questionário para ver se as respostas evoluíram, se houve acréscimo de conhecimento, se o conhecimento científico foi ampliado. Aí fazem gráficos, tabelas e tudo com os resultados. E esses trabalhos vão ser publicados na mostra acadêmica agora. Eles vão apresentar comunicação oral, depois sai nos anais da mostra acadêmica. Então, cada grupo desenvolveu um projeto de ensino com pesquisa. Então, eles tiveram que fazer todo o referencial teórico, e isso já prepara eles para o trabalho de conclusão de curso, TCC. Nós não nos damos conta, a sociedade em geral, de que pesquisa
A investigação é parte da formação e do papel de qualquer professor, Exatamente. em qualquer nível. De qualquer profissional hoje em dia. Desde a pré-escola, né? Da escola infantil, da educação infantil, e em todos os níveis. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria, se o senhor me Claro. permitisse, só de fazer uma Claro. complementação. Quer dizer, tanto a proposta do estágio no curso de Biologia, quanto de Letras, embora cada um tenha a sua particularidade, mas assim, são projetos que realmente promovem a inserção do aluno na vivência profissional, extinguindo um pouco a concepção de estágio de observação, Isso mesmo. que é aquele que o aluno, no passado, né, entrava na sala de aula, ficava olhando o professor, olhando os alunos e parava ali, né? Então, mesmo com as suas particularidades, as duas propostas de estágio visam uma integração real do aluno. Quer dizer, o aluno entra de fato, ele pega na massa. Ele sai põe a mão na preparado. massa. Ele põe a mão na massa, Ele ele dá sai aula, ele preparado, prepara a aula, sim. ele enfrenta os alunos, ele Sim. interage com os colegas que já Isso. estão mais experiência Em dentro HTPCs, por da exemplo, escola, participando. Então, assim, quando o nosso aluno termina o curso, ele não é um profissional que alguém precisa pegar na mão, né? Ele chega preparado. Um dia um diretor de uma escola estava me dizendo, falou assim, sabe, nós gostaríamos que o profissional chegasse preparado, conhecendo o ambiente escolar, né? E acho que é sempre essa a meta que nós temos, fazer com que o aluno chegue preparado para começar atuando no ano seguinte como professor. Nós queremos agradecer muito a vocês e aparentemente temos ainda muita coisa a dizer. Quem sabe a gente possa organizar um novo debate, uma nova entrevista para a gente aprimorar e aprofundar. Porque eu imagino que a sociedade desconhece essa realidade e ela é fundamental. Quer dizer, a formação do professor é algo que interessa às famílias, aos alunos e a todos. Nós queremos agradecer, sobretudo a você, que está aí conosco, acompanhando este programa mais uma vez, e queremos convidá-lo a estar conosco, sempre, nos horários que são sempre divulgados do nosso programa, tanto na Rádio Educativa como na TV Unimep. Obrigado a todos e até o próximo programa.